etc. Né? Nós aqui do lado de cá sempre dissemos que a tarifa não era a nossa primeira opção, mas que nós confiamos na habilidade do Trump, e o Trump sim conseguiu mover as coisas da maneira como ele quis, apertando os botões, movendo as alavancas que ele, muito mais experiente do que nós, sabe fazer, e chega nessa posição, muito maior vantagem do que o Lula, convenhamos, nessa mesa de negociação. Mas o que você não sabe é o que o Trump respondeu quando o Lula pediu para ele a redução de tarifa. Certamente, se fosse uma vitória, o Lula já estaria cantando. Mas, ao contrário disso, o que a imprensa fala? A grande imprensa já vem falando, Eduardo, teve uma chamada telefônica. Será então que o Trump pode tirar as sanções, inclusive individuais, que foram implementadas recentemente, né, impostas contra autoridades brasileiras? Então, olha só o nível do devaneio. Ocorre uma chamada atrasada telefônica. Eu vou lembrar para vocês que o Bolsonaro se encontrou com Trump em março. Do tempo que os dois eram presidentes, demorou um pouco mais do que 2 meses para que Bolsonaro fizesse uma visita a Trump presencialmente. E ainda naquele mesmo ano, em outubro, Bolsonaro estava com Xi Jinping. Ou seja, Bolsonaro esteve presencialmente com os 2 maiores parceiros comerciais do Brasil. Os 2 países onde existem maior interesse econômico brasileiro. Presencialmente. E o Lula, depois de quase 1 ano, tem uma chamada telefônica e falam que isso é uma vitória, pelo amor de Deus. E tem uma chamada telefônica, inclusive com Lula recusando o encontro pessoal do Trump, que o Trump ofereceu publicamente lá nas Nações Unidas. Primeiro o Lula falou que estava com a agenda muito cheia, o Trump disse então que semana que vem ocorreria um encontro presencial, mas o Lula, vaidoso que é, estava com medo de tomar uma puxada de orelha, o chamado efeito Zelensky, e arregou. Conseguiu essa chamada telefônica e ainda assim acham que há motivos para comemorar. Mas eu garanto que não há motivos para comemorar pela mesma razão que o nosso querido Merval Pereira também entende. Conversa foi boa, mas Marco Rubio não é bom sinal. Eu vou me apoiar aqui em mais uma pessoa, né, de perfil técnico, mas que teve espaço na Globo News, né, um ex-secretário de Comércio, que eu vou deixar o vídeo rodar para vocês aqui com a opinião dele. Marco Rubio, secretário de Estado, como interlocutor. Com a indicação do Rubio, é que a parte política tem uma relevância muito grande. Que esse fator político vai estar sobre a mesa de negociação, mas tem outros temas. Então, repara, enquanto uma parte da imprensa fala que não haverá fator político, ministros celebram porque Trump não falou da parte política, esqueceu, ignorou o Bolsonaro, dizem eles. Por outro lado, a indicação de Marco Rubio sinaliza que não haverá como sair da parte política. Olha os fatos. Eu postei essa imagem aqui. Ontem. Vamos dar uma olhadinha nela. Quem foram os escalados para tratar das questões comerciais com a União Europeia? Está ali, ó. Estados Unidos, representante comercial Jamieson Greer. Para a China, né, você tem ali o Scott Bessent, com certeza também, tomando conta dessa negociação, o chefe comercial do Trump, o Greer de novo. E lá embaixo, no subtítulo, você também tem a presença do Scott Bessent, que é o 01, secretário de Tesouro norte-americano. E para o Brasil, ou seja, União Europeia, China, perfis comerciais, né, técnicos. E para o Brasil, um perfil político, que a própria imprensa chama de o mais ideológico de todos, com Marco Rubio. E aí eu tenho que dizer para você que é verdade. Eu, particularmente, compartilho muito da visão de mundo do Rubio. Ao contrário do que a Sadi colocou no artigo dela, o Rubio, ele não é o meu interlocutor. Quem dera eu, esse simples brasileiro, ter um secretário de Estado norte-americano sendo meu interlocutor. Olha, é um devaneio sem precedente na história da imprensa. Quando eles me jogam lá para cima, é só para depois me puxar mais forte para baixo. Mas eu sei lidar com isso. Eu estou ok com isso. E é por isso que eu posso vir aqui a público dizer, olha, o Rubio não é o meu interlocutor, ele não trabalha para mim.
Muito pelo contrário, nós aqui é que tentamos humildemente dar alguma contribuição no trabalho desempenhado pela política internacional norte-americana, que é liderada pelo secretário Marco Rubio, e muito bem, né, complementado com as visões de Christopher Landau, que vocês que me seguem na Rede X devem conhecer muito bem. Compartilhei diversos tweets dele, né, dentre outros atores ali dentro do State Department. Então, repare que o Marco Rubio, sendo posto como o agente para essa negociação, isso por si só já tem um recado muito forte. Tá? Tem um outro analista da CNN, eu não estou com o vídeo dele aqui, mas ele segue na mesma linha do colega. Deixa eu até terminar de ver aqui o vídeo final do Weber. Políticos relevantes. Mas tem outros temas políticos relevantes, que vão envolver, por exemplo, o papel do Brasil na América Latina, o papel da China na América Latina, as questões relativas, por exemplo, à liberdade de expressão, as questões relativas a outros temas políticos regionais que vão estar muito mais na mão do Rubio, ou vão ser muito mais temas do Rubio do que de outros secretários. Então haverá política na mesa de negociação. Creio, porque na verdade, gente, aqui são especulações. É a opinião de cada um. Aqui o Weber Barral, ele é ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil. Tá? Posso dizer particularmente não conheço, mas ao que parece é uma opinião técnica, diferente da opinião militante de redação. E ele finaliza. É interessante notar que nas outras negociações, por exemplo, com a China, está sendo liderado pelo Bessent, que é do Tesouro, junto com o Lutnick. Com a União Europeia está o Lutnick com o Gria, que é o USTR, o secretário de Relações Comerciais. Nesse caso, não. Nesse caso, a liderança é do Rubio e isso diz muito sobre a relevância dos temas políticos. Perfeito. E vocês aí, vocês conhecem o Marco Rubio? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Eu sei que de boa parte dos brasileiros ele é conhecido, mas ainda dentro da direita, por óbvio, né, por compartilhar a visão de mundo muito igual à nossa, de levantar as bandeiras da liberdade, ser contra a censura, sempre dar opiniões contrárias ao regime escravocrata cubano, à narcoditadura do Nicolás Maduro. Mas eu queria trazer para vocês aqui uma sequência de tweets do Marco Rubio, para, se por acaso você não conhecer, você entender melhor quem o Trump nomeou para intermediar essas negociações com o Brasil. Alguns tweets aqui, né, ainda são do tempo que ele era senador pelo estado da Flórida. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede-chave de apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e a holding deles, o Instituto Lex. Que isto sirva de aviso a quem ameaça os interesses dos Estados Unidos, protegendo e respaldando atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. E aí, será que o Merval Pereira tem ou não tem razão para estar preocupado?